Bom dia, alunos do segundo ano. Esse vídeo é o primeiro vídeo nesse formato de podcast, que na verdade é um áudio, né? É, do qual eu falei com vocês no início da semana. E é o primeiro vídeo visando explicar uma matéria, um conteúdo que está upado na nossa sala virtual, no nosso espaço virtual. E refere-se ao conteúdo que eu upei a respeito de iluminismo. Então, é um áudio breve no qual eu vou tentar elucidar o conceito de iluminismo de uma maneira simplificada, de uma maneira que resuma da forma mais coesa, da forma mais é, compacta, sintética possível ao que foi esse processo, que foi esse processo, essa ideologia e o contexto histórico que envolveu. Então, o iluminismo ele é um tema muito interessante de pesquisa, de análise, e ele foi uma ideologia e um movimento intelectual muito importante para o Ocidente, cuja influência é uma influência que está presente até os dias atuais. E basicamente a ideia do iluminismo é uma ideia de antagonismo entre luz e trevas, por isso iluminismo ou ilustração. No trabalho que eu upei, no conteúdo que eu upei, você tem lá essa explicação, obviamente, e vocês vão encontrar lá exatamente essa definição. E a ideia do iluminismo era contrapor as trevas do antigo regime às luzes da razão. O que seria isso? O que seria essa dicotomia, esse antagonismo? O que os iluministas vão dizer é que aquele mundo antigo, aquele mundo de amarras feudais, aquele mundo do antigo regime, onde você tinha três classes que monopolizavam o poder, o clero, a igreja, no caso, a nobreza e o rei. Na verdade, não é uma classe, é um indivíduo, né? Então você tem essas três entidades que monopolizam o poder, basicamente se personificam, se personalizam em duas classes, nobreza e clero, e na verdade, se a gente for analisar de uma maneira mais aproximada, a gente está falando de uma classe, porque quando a gente fala de clero, a gente divide em alto e baixo clero. Dentro da Igreja Católica, nesse período, você tem uma hierarquia muito clara. O alto clero ele era formado por nobres, por filhos de nobres que se dedicavam à vida religiosa, porque você ter um cargo eclesiástico era significado de status e influência política. Então, quando você fala de uma coisa, fatalmente você está falando de outra. Então, na verdade, a gente tem uma classe que, no fim das contas, é a classe que monopoliza o poder, é a classe que é privilegiada, que goza de mais direitos jurídicos, de mais privilégios. É a classe que tem a terra, é a classe que tem... e terra, nesse período, era poder, porque quem tinha terra tinha influência, tinha poder. A terra ela era a riqueza desse período. A gente está falando de uma época que o sistema econômico não girava em torno do capital, como hoje, mas girava em torno da terra, do que a terra significava, simbolizava e produzia. Nesse caso, produzia a partir do trabalho do camponês lá, que trabalhava em condições sobre-humanas, num tipo de relação de arrendamento, de servilidade, onde eles eram... De servilidade, não, perdão, nossa, inventei uma palavra aqui. De servidão, no qual eles eram explorados pelo dono daquela terra, pelo nobre. Eles eram basicamente explorados em sua mão de obra, a fim de que eles pudessem usufruir daquele pedaço de terra com seus familiares. E como eles eram explorados, eles tinham que pagar altos tributos em forma de produção que não condiziam com o que eles tinham direito, com os direitos que eles tinham. Então era uma relação totalmente desigual, essa relação de trabalho. Não era uma relação justa. O senhor, o nobre, que na Idade Média se chamava senhor feudal, mas no antigo regime a gente já começa a chamar ele de nobre, menos de senhor feudal. Ele era alguém que impunha muitas normas, muitas obrigações aos seus servos, enquanto estes eram muitas vezes privados de direitos. O direito do servo basicamente era o de poder tirar o sustento da terra, contanto que ele não deixasse de
arcar com os tributos ao senhor feudal, e era o de não sair da terra, porque não sair da terra era uma obrigação, porque era um pacto de fidelidade com o Senhor, mas também era um privilégio, entre aspas, porque significava que os filhos tinham a garantia de ficar ali, e isso naquele período era uma coisa importante, já que se precisava dessa terra para viver. Então esse mundo antigo é um mundo em que você tem uma classe super poderosa, uma nobreza super poderosa. Essa nobreza ela é uma classe privilegiada juridicamente. Você tem uma desigualdade estrutural e uma desigualdade que é ideologicamente legitimada pela religiosidade, porque nesse período a Igreja Católica ela vai legitimar essa desigualdade com uma coisa até mesmo de origem divina. Então a desigualdade existia porque uns nascem para o governo, uns nascem para ser nobres, uns nascem para ser poderosos e outros nascem para ser servos, para servir. Esses servos seriam exaltados um dia, no além-vida, no céu, no paraíso, mas na terra eles nasceram, eles vieram ao mundo para ser servos, para ser humildes, para ser um exemplo de humildade. Então a humildade nesse período, nesse contexto, ela tinha um objetivo de legitimar a desigualdade. Esse conceito de humildade era usado para legitimar a desigualdade e dizer que o servo devia aceitar a condição dele, porque essa condição significaria a exaltação no vindouro. E o nobre devia aceitar a sua condição porque ele tinha uma condição de governo, ele tinha a obrigação da governança, tal como o próprio rei. E aí a gente chega numa questão que é uma das que os iluministas mais vão bater no Antigo Regime, que é a questão do direito divino do rei. Acreditava-se, e isso era legitimado pela Igreja, que o direito do rei de governar era um direito divino. Deus concedera esse direito, portanto ele não deveria ser jamais questionado, vilipendiado. Então não se deveria questionar o rei, porque questionar o rei seria questionar o próprio Deus. Então quem questionava, criticava e se opunha poderia sofrer perseguição, ser preso, às vezes ser morto. Então havia uma perseguição a essa figura. Então a gente está falando de um regime que é um regime bem autoritário. Esse antigo regime é um regime muito autoritário, é um regime em que há uma desigualdade estrutural e uma desigualdade que é legitimada, não é nem velada. Não existe um conceito de igualdade, não existe igualdade, e isso dentro da conceituação deles era algo normal, natural, belo, bacana. Então eles acreditavam, a nobreza defendia isso, a Igreja defendia isso, e isso era uma coisa que, segundo os iluministas, que vão ser as figuras que começam a criticar esse sistema, era ruim e conduzia a humanidade rumo ao obscurantismo, ao retrocesso, ao regresso e não ao progresso. Esses indivíduos, vale ressaltar, eles surgem de uma classe, aliás, que é uma classe que representa uma ruptura com o antigo regime, que é a burguesia. Por que a burguesia representa uma ruptura? Porque a burguesia era uma classe ligada ao comércio, ao capital. Eles lidavam com o comércio, eles não estavam presos à terra. Então eles não eram nobres de sangue, mas eles também não estavam presos à terra. E essa classe, ela começa, por estar desligada da terra e ligada ao capital, a ter uma consciência maior sobre como você tinha uma relação de desigualdade extrema naquele período e como isso era errado, era injusto, porque também esses homens, à medida que eles vão enriquecendo a partir do comércio, eles vão se intelectualizando e eles começam a ter uma visão mais crítica. E essa crítica também vai, inclusive, abranger figuras que pertenciam a quadros que historicamente representavam, estavam alinhados à nobreza. Também vão ter padres que vão começar a criticar o regime e tal, isso vai acontecer. Mas é importante frisar que essa questão da crítica ao antigo regime ele vai surgir muito a partir dessa classe, que é uma classe que, por se sentir vilipendiada, uma vez que por mais que eles lidassem com capital e por mais que a partir deles o rei ele tivesse lucros, porque eles tinham que pagar impostos, tributos, eles continuavam sendo uma subclasse enquanto a nobreza estava lá no topo. Então essa classe começa a se sentir vilipendiada e começa a reagir, começa a pensar outras formas de governança, outras formas de poder. E aí você vai ter, inspirado nas leituras que eles fazem dos filósofos gregos, dos políticos, dos textos políticos da Grécia, de Roma, dessas referências clássicas, uma nova visão, uma visão outra que antagoniza com a do antigo regime, que é uma visão que busca a razão, que chega à conclusão de que só a razão pode romper as trevas do obscurantismo do antigo regime e conduzir os homens para o progresso, porque exatamente essa razão é a razão que vai mostrar que não, que
não existe a desigualdade, não deve ser uma coisa estrutural justificada, não é uma coisa que deve ser justificada, mas é uma coisa que deve ser combatida, que os homens nascem iguais, que os homens nascem em condições iguais e que eles devem ter as mesmas oportunidades, eles devem ter as mesmas liberdades. Então eles vão começar, a partir dessas leituras que eles fazem, a ter uma visão crítica da sociedade daquela época e a propor um novo modelo de sociedade, porque eles vão encontrar exatamente nessa razão, nessa questão da razão, o modo de você romper com o regime. Quando você tem a razão, você quebra as trevas da ignorância, do obscurantismo que sustentava o antigo regime, porque a partir da razão, o servo ele vai entender, o camponês ele vai entender, a pessoa que não é pessoa comum ela vai entender que ela não tem que se conformar à condição que ela nasceu por toda a vida, mas que ela tem liberdade para mudar, ela tem liberdade para ascender socialmente, ela tem liberdade para sair daquele lugar, e que a religiosidade não pode ser algo que diz para ela o que ela deve fazer em termos de suas liberdades. A religião não pode ser algo que restringe as liberdades dela enquanto indivíduo, enquanto ser político, social, cultural. Veja bem, não é uma questão antirreligiosa, anticlerical, e não é um movimento ateísta, isso é muito importante. O iluminismo não é ateísta, o iluminismo é um movimento laicizante, é um movimento que defende o Estado laico, que defende a laicidade do Estado. Então, a ideia do iluminismo não é dizer que as pessoas não devem ter religião, e sim que a religião não deve ser um instrumento para legitimar a desigualdade, não deve ser uma entidade, não deve ser uma potência alinhada ao poder do Estado e que legitima esse poder. Então a ideia deles não é contra a religião em si, mas é a favor de que a religião não se alinhe à política a fim de manietar, de manipular as pessoas e fazer com que elas fiquem estagnadas naquele lugar delas, sem questionar, sem criticar, por medo de castigo divino e etc. Então, a ideia toda dos iluministas, a crítica toda, a questão toda dos iluministas é o que podia romper com esse regime, que dependia muito da ignorância das pessoas e do medo delas, era exatamente a razão. A razão para ver que a religião, a fé, não precisa ser uma coisa que estagna o indivíduo naquela posição, naquele estamento, naquela classe social para sempre, e que isso era leviano, que esse uso da religião, essa acepção, esse modo que a religião era instrumentalizada era algo leviano, era algo ruim, era algo político feito para manipular o povo. Então, a partir do momento que as pessoas racionalizassem, a partir dos momentos que as pessoas pensassem, elas veriam que não se tratava de religiosidade, de fé, aquilo, mas sim de uma aliança que visava exatamente manter as pessoas manipuladas. Então a ideia deles não era romper com a religião, não era defender o ateísmo, mas defender a racionalidade, o uso da razão, de modo que as pessoas não fossem mais manipuladas por esse tratado, por esse acordo, por essa aliança que existia entre igreja e nobreza, a fim de manter as coisas tal como estavam, de manter o servo, o camponês, no lugar dele de inferioridade e o nobre sempre por cima, de manter essa desigualdade estrutural. Então, assim, a gente entende o que é o iluminismo, é exatamente esse contraponto entre luz e trevas. A razão é a luz que faz as pessoas perceberem que a desigualdade não é uma coisa legal, não é uma coisa natural e muito menos é uma coisa que Deus queria para elas. Era uma coisa que essa ideia toda, essa construção toda não tinha a ver com Deus, mas tinha a ver com homens, tinha a ver com homens que queriam se manter no poder. Então, há esse despertar, há essa ideia da necessidade, né? Há essa ideia dessa necessidade desse despertar por parte das pessoas de que não se tratava de fé, não se tratava de Deus, mas sim de homens querendo se manter no poder, querendo manter seus privilégios, querendo manter sua posição. E entra aí um ponto muito interessante, porque são exatamente os iluministas que vão exaltar o papel da educação. Para eles, a educação ela é fundamental, porque a partir da educação você tem exatamente essa coisa da razão. A educação leva ao exercício da razão. Então, eles vão defender a educação como modo de produzir uma sociedade racionalizada e capaz de ter uma visão crítica do mundo, uma percepção mais crítica do mundo.
essa sociedade mais consciente, crítica, ela não vai aceitar esses desmandos e vai ser uma sociedade que vai se insurgir contra o tirano, vai se insurgir contra o rei que abusa, contra a figura autoritária, que vai exigir um contrato social, né, que vamos dizer, um contrato social no sentido de contrato entre governados e governantes, mas justo em que o governante de fato governe pelo bem comum dos governados e não apenas pelo seu privilégio da sua classe. Então, a educação deveria esse uso da razão, para que levaria a esse uso da razão, essa racionalização por parte das pessoas, de modo que as mesmas exigissem um regime que tivesse justiça social, onde os governantes fossem justos, governassem para o bem comum de todos. E essa relação é muito importante, essa ideia, essa concepção é muito importante, porque aí esses caras também vão pensar modos do Estado funcionar. E aí você chega, inclusive, no modelo tripartite de Montesquieu que a gente tem até hoje, que é a ideia do poder legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma ideia iluminista, porque esses caras que estão criticando o antigo regime, eles também vão pensar como devia ser um regime progressista, como deveria funcionar um regime que fosse progressista, que exaltasse a racionalidade, que respeitasse a liberdade do indivíduo e que promovesse a igualdade. Nessa linha, um cara chamado Montesquieu, só um minuto, vou tomar uma água. Prontinho. Nessa linha, um cara chamado Montesquieu, ele vai defender que o Estado ideal, ele é defendido em executivo, legislativo e judiciário. O legislativo refere-se ao parlamento, o executivo, presidente, primeiro-ministro, ou líder que está à frente, poderia ser, na verdade, até um rei, se fosse uma monarquia, e o judiciário, o poder jurídico mesmo. Essa ideia tripartite compreende que cada um desses poderes deve ser autônomo, deve ter sua autonomia, e essa autonomia deve ser respeitada, e que nenhum deve ser hierarquicamente superior ao outro. Então, o legislativo não é superior ao executivo não é superior ao judiciário, nem judiciário é superior a nenhum dos dois. Então, os três poderes eles têm sua autonomia e eles se autorregulam. Essa ideia da autorregulação visaria exatamente impedir o tirano, impedir o líder autoritário que governa para si e para os seus e não para o bem comum. Então, o iluminismo ele vê com os maus olhos o tirano, porque o tirano sempre vai ser alguém que não quer o bem comum, porque se ele quer o bem comum, ele não precisa ser tirano. Então, aí você tem essa ideia, que é a ideia, inclusive, vigente até hoje na estrutura das nossas democracias. Essa divisão tripartite do Montesquieu que a gente, inclusive, segue hoje no Brasil, que é um fato bem interessante de se pensar, inclusive, toda essa questão da autonomia dos poderes, da autorregulação entre eles, para que você não tenha um excesso e caia numa ditadura, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário. Então, tudo isso vem do iluminismo e é importante a gente estudar, como eu falei no início, exatamente porque muita coisa que a gente vive hoje, muita coisa que faz parte da nossa política hoje foi pensado aí por esses caras que queriam romper com o antigo regime, que queriam romper com a concepção da sociedade da época deles e queriam uma sociedade mais progressista, uma sociedade que se guiasse pela razão, que se guiasse pelo conhecimento, que valorizasse a educação. E a ideia, tanto que a ideia do iluminismo é que um povo iluminado gera um líder iluminado. Então, a partir da ilustração do povo, a partir do momento que o povo ele estuda, ele tem acesso à educação e ele passa a ser um povo que usa da razão, que tem um pensamento racionalizado, esse povo ele vai produzir um líder que seja também um líder iluminado, ilustrado, que use da razão, que respeite as liberdades individuais, a igualdade. Então, existe essa ideia nos iluministas. E essa questão da igualdade, da liberdade é muito importante, inclusive mais para frente, quando a gente estudar a Revolução Francesa, a gente vai exatamente falar daquela coisa da igualdade, liberdade e fraternidade, que todo mundo conhece, né? É super conhecido, que são os ideais e que tem tudo a ver com essa ideia do iluminismo. A igualdade e a liberdade são muito importantes para os iluministas, porque a igualdade significava exatamente romper com aquela sociedade baseada na desigualdade estrutural do antigo regime,
e a liberdade, a defesa das liberdades individuais, que não existiam no antigo regime, porque as liberdades individuais, a liberdade do indivíduo era totalmente restringida pela igreja e pelo rei, pela própria nobreza, porque, como eu falei para vocês, criticar o rei pode te levar a ser preso, perseguido, morto, criticar a igreja, idem. Então você não tinha liberdade de fato, de expressão, não tinha liberdade de crença, porque se vivesse no Estado católico dificilmente poderia professar outra fé, não tinha liberdade de verdade de empreender, liberdade econômica, porque a monarquia ela colocava vários entraves, ela amarrava muito a economia, ela interferia muito na economia. Então o indivíduo ele não tinha liberdade para empreender economicamente, ele não tinha liberdade para se expressar, e na verdade nem liberdade religiosa ele tinha. Então as liberdades individuais, todo o mote das liberdades individuais, são muito importantes para os iluministas, tanto que desse período também que a gente tem o surgimento do liberalismo, que é uma vertente que defende exatamente esses elementos, esses aspectos, que defende exatamente a conquista dessa liberdade, dessas liberdades individuais, como parte essencial para você ter uma sociedade justa, uma sociedade progressista que caminhe rumo ao progresso e se torne uma sociedade cada vez mais igualitária, justa, em que as liberdades sejam respeitadas e que o bem comum esteja como horizonte. Então, basicamente é isso. Eu espero ter explicado de uma maneira clara. Se vocês tiverem alguma dúvida, como sempre, como de costume, eu estarei sempre disponível para tirar dúvidas, para sanar questionamentos. Então, estou sempre aqui para o que precisarem e espero que a explicação tenha ficado bem clara. Farei outros vídeos nesse formato, como já informei para vocês. Pretendo trabalhar muito com esse tipo de material, não só esse formato, mas outros também. E acredito que a gente vai evoluindo cada vez mais nas nossas formas de interação. Um grande abraço a todos.